A paz do Senhor Jesus. Olá, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo, Para nossa edificação, para que o Senhor venha falar conosco, E o melhor lugar onde podemos ter essa certeza é através da sua palavra, Te convido a pegar sua Bíblia, E abrir no livro de Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo do 6 em diante. Amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Então, o Senhor, Ele fala que para a gente o conhecer, para que a sua obra venha começar a ser feita em nossas vidas, nós precisamos ouvi-lo. E ouvi-lo através da sua palavra, Que é ela que é a nossa bússola, é ela que é o nosso direcionamento, é através dela que tem, como muitos chegam a dizer, é o nosso manual, Para que a gente possa se chegar ao Senhor. Eu costumo dizer que não tem como a gente amar uma pessoa sem que a gente o conheça. Não tem como a gente querer algo sem que a gente tenha interesse por ele, Então, que venhamos, estar juntos para que a gente possa crescer, porque o Senhor diz: aonde estiver um, dois, reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. E eu creio que o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer, em nós e através de nós, para a sua honra e a sua glória, em nome de Jesus. Deixa eu compartilhar com vocês o porquê que eu decidi fazer esse canal. Já tem algum tempo, bastante tempo mesmo, que eu fui tocado em relação a isso, só que eu tentei fugir de todas as formas possíveis, Eu tentei me dedicar mais à palavra, mais aos louvores, mais à oração, Intercessão, quem é da intercessão sabe. Eu passei por alguns processos para que, enfim, eu pudesse fazer esse canal, E uma resposta, uma confirmação do Senhor que eu pedi, se era o tempo, de fazer, porque a gente sabe que por mais que a gente receba uma palavra do Senhor, como no vídeo anterior eu falei, todas as coisas, elas, para que venha acontecer, a gente tem que estar, apto para isso. Nós precisamos fazer a nossa parte e também a gente precisa do aval de Deus para isso. E então, no domingo, hoje são... Senhor, misericórdia. Gente, relevem. É tudo muito novo para mim isso. Hoje é 25, Hoje é quinta-feira, 25. Então, no domingo, na ministração do culto da família, eu recebi para mim uma confirmação, que, assim, muitas pessoas, às vezes, elas não se sentem confortáveis em ouvir pessoas que elas não conhecem, sabe? E isso me chamou muita atenção, porque, às vezes, por conta disso, a gente envia o vídeo de pessoas, com a palavra, só que muitos talvez não se sentem muito à vontade de consumir algo de quem elas não conheçam, sabe? E então, para mim, isso foi um despertar, que nós sabemos que a obra que o Senhor começa na nossa vida para alcançar determinadas pessoas, outras pessoas, E a gente vai ter que fazer a nossa parte para que isso aconteça, porque muitas das pessoas ao qual precisam ouvir o que eu tenho a dizer, ou o que você tem a dizer, infelizmente elas não estão diretamente no vínculo da igreja, sabe? As pessoas que nós temos que alcançar não estão lá, E por mais que às vezes a gente envie um vídeo para a pessoa,
talvez ela não receba aquilo de bom grado, mas talvez se for você, que ela lhe conheça, que ela sabe de onde você vem, ela sabe da sua história, sabe do que você tem passado, gere um pouco mais de credibilidade, sabe? E aí eu fiquei pensando em relação a isso e eu falei, Senhor, me ajude, né? Porque é algo totalmente novo. E é por isso que eu estou aqui, né? Para falar para vocês que é melhor obedecer, né? A gente não sabe como vai acontecer, a gente não sabe, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E que a gente venha apenas fazer aquilo que o Senhor pedir que a gente faça, nada além disso, né? Então, como eu falei no início, vamos para a palavra, porque mais do que eu falar, né, eu quero falar da palavra do Senhor, porque é nela que eu tenho firmeza. E você também, porque não vai ser o que eu vou falar, é o que o Senhor vai falar. E eu quero orar neste momento, pedir ao Espírito Santo que venha estar conosco, que nós possamos abrir nosso coração neste momento, que o Espírito Santo venha falar conosco, venha abrir o nosso entendimento, venha nos dar discernimento também, abrir nossa visão, abrir a nossa audição, né? Que a palavra do Senhor venha fazer em nós aquilo que lhe apraz, para a sua honra e a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz seguireis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém? Glória ao Senhor Deus por essa palavra, aleluia. Como havia falado, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte, né? No vídeo anterior eu falei a respeito disso, que o Senhor ele se deixa achar e que o primeiro passo está em nós, de buscá-lo, e ele se deixará ser achado por nós. E ele diz que pede para que o ímpio deixe o seu caminho por muito tempo. Eu tentei entender o que seria esse ímpio, sabe? Normalmente é questão de ser inteiro. O ímpio, ele não é inteiro, sabe? Ele é metade. Por que o Senhor disse que nós não podemos servir a dois deuses, a dois senhores, né? Porque a gente amará um e aborrecerá o outro. Da mesma forma, é o ímpio. O ímpio são pessoas que aparentemente está tudo bem. Aparentemente eles servem ao Senhor. Irmã, essa palavra é dura,
é dura, mas a verdade, ela nos liberta. Amém? Então, a palavra que o Senhor traz aqui é para o povo, né? Para todo o povo de Israel. Ele fala sobre que o povo ele é convidado a procurar a salvação. Então, é o seu povo. É o seu povo, aqueles a qual já conhecem ao Senhor. E então o Senhor não está falando para gentios, para pessoas que não sabem, não conhecem. É para nós. O Senhor pede que nós venhamos nos posicionar. Ele pede para que a gente venha deixe o ímpio o seu caminho e os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Então isso mostra que o ímpio ele não é verdadeiramente convertido ao Senhor. E ele pede que a gente troque os nossos pensamentos pelos dele, porque os pensamentos dele são pensamentos de paz, né? Os caminhos deles são melhores, são mais altos, não são como os nossos. E então, o que o Senhor pede é para que a gente venha se voltar verdadeiramente para ele, para que a gente possa verdadeiramente ser inteiro com ele, que venhamos fazer aquilo que o agrada, né? Ele fala que a palavra dele, quando ela sai, ela vai destinada a fazer aquilo que lhe apraz ele, e ela não vai voltar vazia para si. Talvez, ao meu ver, eu não esteja falando uma coisa grandiosa, somente a palavra do Senhor, que é o que ele está dizendo aqui, que ele vai enviar e ela fará aquilo que lhe apraz. Então, eu creio que o que nós podemos fazer é buscar o Senhor e querer fazer um concerto com Ele, querer procurar, como Ele diz, a salvação, né? Não é tempo para que a gente venha brincar, não é tempo para que a gente leve as coisas como se tanto faz, até mesmo aqui na internet. A gente tem que entender que esse lugar vai depender do que a gente usar, como a gente vai usar essa ferramenta, né? A partir do momento que a gente se dispõe a pregar a palavra do Senhor, a falar da palavra do Senhor, porque muitos não leem a Bíblia. Muitos têm um contato com alguns vídeos, muitos, como é que eu posso dizer? Precisam que outras pessoas o instruam, né? E o Senhor, ele já sabia disso, que isso aconteceria. É tão tal que o Senhor, ele chama as pessoas conforme o que ele quer fazer, a obra que ele quer fazer, né? Ele chama cada pessoa com um propósito específico.